Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz de Cristo para você, que alegria no nosso coração estarmos começando mais uma vez o programa Novo Alvorecer, que é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga, Minas Gerais. Você que nos acompanha pela TV local aqui na nossa cidade, você que nos acompanha pela internet em qualquer lugar do mundo, que Deus te abençoe poderosamente. O nosso programa hoje é com conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, fechando o nosso trimestre sobre o tabernáculo. Nós trabalhamos já 12 lições passadas em subtemas nesse tema tão importante que é sobre o tabernáculo, algo que marcou a história do Antigo Testamento, que traz para nós lições extraordinárias. E nós finalizaremos hoje a 13ª lição, portanto a última lição do trimestre, trabalhando com você aqui, encerrando este assunto que com certeza, como foi para nós, também acredito que tenha sido para você um tempo extraordinário de crescimento espiritual e conhecimento da Palavra de Deus. Um intervalo rapidinho aqui no programa e a gente volta já. Continuando o programa Novo Alvorecer, Joás, mais uma vez, bem-vindo ao programa. Deus te abençoe poderosamente, finalizando aí o trimestre, né? Lição de número 13, que estaremos estudando hoje, ministrada nesse próximo domingo, dia 30 de junho de 2019, o sacerdócio celestial. Hebreus capítulo 7, versículo 26 é o texto áureo da nossa lição, que diz: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem marca, sem mancha, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque ele, sendo oferta e ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. É assim a nossa verdade prática. 2 textos da Palavra de Deus, que é a nossa leitura bíblica em classe, Hebreus capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 15, Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 4, ok? Isso. Fechando aí, legal, né? Tema extraordinário, muita coisa bacana. Essa última lição está bem... É como se fosse um resumo do trimestre, né? Do trimestre todo. A introdução aqui do assunto, o autor coloca na lição que o apóstolo Paulo escreveu que as festas, a dieta e os dias sagrados são sombras das coisas futuras. Paulo disse isso em Colossenses capítulo 2 e o versículo 17. Já o autor aos Hebreus reafirma que a lei era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Hebreus 10, versículo 1. De tudo o que estudamos até agora, nessa presente lição, podemos dizer que o tabernáculo de Israel é um tipo do tabernáculo celestial. Paulo é o apóstolo das metáforas aí, né? Trocadilho é com ele mesmo, né? E esse que ele faz da sombra é perfeito, né? Você vê a sombra, você vê só a silhueta da imagem em si, né? A sombra da minha mão não tem tecido, não tem unha, não tem articulação, não tem nada. Eu só vejo... Não tem digitais. Eu só vejo tal, a né? forma, né? E assim, uma forma bem precária, eu não vejo a coisa, né? Então a metáfora é perfeita. E o autor aos Hebreus, que parece, né, ao meu ver, alguém que estava muito próximo de Paulo, né? Você quase falou que era Paulo aqui outro dia. Aprendeu a fazer os trocadilhos também e usou a mesma metáfora, né? Então aquela sombra apontava para a realidade, né? Para a verdade do que é, né? E apontava justamente para Cristo, né? Tudo que a gente vê lá na Antiga Aliança era um sinal do que Cristo faria, né? Então a lição passada e essa lição de hoje,
né, voltado mais para a pessoa de Cristo, né, seu sacerdócio, perfeito, né, vai mostrar o que é, de que essa sombra estava falando. Certo. O ministério do Novo Testamento mostra que na igreja não há e não pode haver uma classe sacerdotal exclusiva. A palavra sacerdote não se aplica a nenhum indivíduo senão ao próprio Cristo, que se constituiu sumo sacerdote do povo redimido. Aqui no sentido aqui que está dizendo aqui seria a ideia de alguém numa posição de destaque. Ele é o sacerdote em si. O sacerdote no sentido de mediador, né? Porque o sacerdote, quando ele sacerdoteia, né? Vamos usar aí, Uma palavra que não existe? Ele está fazendo a mediação, né? Ele está na função sua de sacerdote. Ele está no papel de ligar, né, dois pontos, né? No caso, ligar o povo, as pessoas, a Deus. Né? Ele está fazendo o papel de sacerdote. E o Evangelho diz que Cristo é esse mediador. Né? Ele diz que é o único mediador entre os homens e Deus. Né? A igreja é chamada de nação sacerdotal, né? Até o povo de Israel também é chamado do mesmo jeito, porque, em certa medida, quando estamos em Cristo, né, nós estamos no mediador. Então a gente acaba... Então somos sacerdotes nele, né? Somos sacerdotes nele. E não no sentido aí de intermediar uns pelos outros. Eu não posso olhar para um sacerdote e você sacerdote, olhar para você como mediador. Né? Você está no mediador, então você é capaz de mostrar essa mediação, como funciona, né? A ideia é essa. Certo. Aí o autor coloca aqui o texto logo em seguida, dizendo que, segundo o ensino do Novo Testamento, todo cristão, sem distinção, faz parte do sacerdócio real. Aí é a fala do apóstolo Pedro no capítulo 2 e versículo 9, que o autor coloca a referência aí, que diz que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Aí ele vai explicar por que é geração eleita, por que é sacerdócio real, por que é nação santa, por que é povo adquirido. Ele traz essa explicação logo em seguida. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim. Aí, completando aqui o texto, né, o pensamento, então, vós que em outro tempo não erais povo, né, aí ele faz essa ligação. Agora, nele, então, sois povo de Deus, que não tinhais alcançado antes a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. E isso tudo em Cristo. Porque estamos nele, né? Agora nós somos alguma coisa. Aí um outro texto de Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, aquele que nos chama e em seu sangue nos lavou dos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele poder e glória para todo sempre. Então, o que alcançamos no reino de Deus, de alguma posição de função, não é posição de méritos, mas é posição de função, tudo isso é por causa dele e para a glória dele. Paulo vai usar a metáfora também de corpo de Cristo. Né? Funciona porque está em Cristo. Né? Quando se desliga do corpo, já não tem mais função nenhuma, não é mais sacerdote, não é mais povo, né? Então, estando em Cristo, sendo corpo de Cristo, faz parte do sacerdócio, né? E nessa mesma figura de linguagem aí que Paulo utiliza do corpo, ele fala que não existe um membro mais importante do que o outro. Não é? Cada um tem a sua função. E é tudo dirigido pelo cabeça. Né? É o cabeça que coordena tudo, que faz tudo funcionar. Né? Então, ou seja, diante disso aí, chegamos à conclusão que não existe no reino de Deus uma classe sacerdotal mais importante do que o restante do povo, vamos colocar assim. Não é? Nesse aspecto aí, ô Joás, vale a pena destacar
é que, por exemplo, também nós não estamos aqui pregando a ideia de que nos reunimos sem uma liderança. Né? Não somos adeptos da ideia de que não existe pastor, não existe mais bispo, não existe isso, não existe aquilo, ou essa ou aquela função dentro de uma organização eclesiástica. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que não importa a função que se desenvolve no reino, seja ele um pastor, seja um bispo, seja o que for, não está numa posição mais importante do que os demais. A posição de destaque que vai se desenvolver e quem está numa posição eclesiástica, seja ela qual for, é uma posição aí de mentorear, uma posição de trazer um aconselhamento e não uma posição de fazer intermediação. Esse é o papel de Cristo. Né? Mediador é ele. Né? 1 Timóteo 2,5, né? Ele é o mediador entre Deus e os homens. Né? E ele diz nos evangelhos, né? Que ele é o único que faz isso, que faz a mediação, né? Entre o Pai e os homens. Aí, para fecharmos aqui o tópico, o texto de Hebreus capítulo 8, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou, e não o homem. O texto, então, revela que o nosso Senhor Jesus é o sumo sacerdote perfeito que está à destra do Pai nos céus e que, de maneira singular e verdadeira, ministra no tabernáculo celestial. Ele ofereceu uma vez, né, um sacrifício perfeito. Né? Uma leitura rápida de Hebreus, né, você percebe a importância desse sacrifício, né, que foi... O autor dos Hebreus usa essas palavras, né? Foi uma única vez, né? Um único sacrifício perfeito, né? Uma vez por todas. Né? Nós, enquanto estivermos nele, né, temos essa função aí, corpo de Cristo, né? Sacerdócio real, porque nós estamos nele. Né? O sacerdócio universal dos crentes é porque os crentes estão em Cristo. Né? Nós oferecemos sacrifício, né, por meio de Jesus, nós podemos oferecer sacrifícios espirituais, né, como está aí na lição, 1 Timóteo 2,5, 1 Pedro 2,5 também. Né? Se você ler Hebreus 13,15, vai falar lá de sacrifícios de louvor. Né? Sacrifício de louvor. Você lê Romanos 12,1, você vai ver um sacrifício vivo. Né? Você apresenta o seu corpo em sacrifício vivo. Né? E ele vai chamar isso de culto racional. Então nós de certa forma, oferecemos sacrifício. Só que né? não morto. Né? Agora, esse sacrifício ele tem um valor espiritual. Né? Ele não é aquele derramamento de sangue, aquela coisa como era lá no período da sombra. Né? Agora, aquele sacrifício já foi. Aquilo para o que aquela sombra apontava, para o que aquela sombra representava, já foi feito no Calvário. Né? Então os sacrifícios que oferecemos hoje são sacrifícios de louvor, são culto racional, né? Sacrifícios espirituais, né? Como está no comentário aí. Tá certo, vamos dar uma pausa aí, você de casa não sai daí, rapidinho, intervalo rapidinho mesmo e a gente volta já. Continuando o programa Novo Alvorecer, segundo tópico da nossa lição agora, sobre o sacerdócio universal da igreja. Nós encerramos aí o bloco anterior caminhando para isso aí, Joás. Ao longo da Escritura nós encontramos várias porções a respeito da pedra que é Cristo, não é? Aqui tem muita confusão de entendimento teológico sobre esse negócio de quem que é a pedra, não é? No Novo Testamento, por exemplo, vemos tanto o apóstolo Paulo quanto Pedro citarem Isaías 28:16, afirmando ambos, mediante o Espírito, que Cristo é essa pedra. Não é? Assim podemos afirmar que o sacerdócio universal
dos cristãos, em primeiro lugar, está fundamentado na pedra que é Cristo, o nosso sumo sacerdote. Sim. Se tivesse tempo da gente ver todos esses textos, né, que vão mostrar explicitamente, né, não tem nada implícito, né, tá muito claro quem é a pedra, né? Cristo é a rocha. Isso está claro desde a primeira vez em que aparece esse termo lá em Deuteronômio 32, né? Você lê até o verso 31 pelo menos, né? Você vai ver, eles vão falar da rocha que caminhava com eles no deserto, né? No verso 31 ou 32, né? Eu não vou lembrar agora, né? Deuteronômio 32, verso 31, está anotado aqui. No verso 31 ele vai chegar a dizer que a nossa rocha não é como a rocha deles, por isso que a gente vence, por isso que a gente avança, né? Isso lá no deserto, o povo lá da antiga aliança, lá no deserto, já sabia quem era essa rocha, né? Se você vê outros textos, Zacarias 3:9, Isaías 8:14, 28:16, né? Aqui está Salmo 118, verso 12, verso 22, mas você vê mais uma dezena de salmos falando isso, né? 18, 22... A confusão disso aqui por causa daquele texto, né? Onde estão tu és Pedro, sobre essa descritas as palavras de Jesus, né? Mas ali um entendimento disso aí de uma forma distorcida, se dá pela razão de ignorar o contexto. Né? Ignorar o contexto, ignorar o significado das palavras ali em si. E Pedro disse que a rocha é Cristo, né? Então Pedro sabe quem é a rocha também. Ele não chama isso para ele, né? A rocha é Cristo. Sobre nós crentes, ele disse que nós somos pedras vivas, né? Pedro. Então ele não tem por que fazer essa confusão. Até se você for no original lá sobre essa pedra, Petra, né? A rocha, né? Tu és Petrus. Tu és Pedro, né? Um seixo, né? Um pedaço de rocha. Né? Então nós somos pedras vivas quando estamos na rocha, né? O seixo Petrus, né? Quando está na rocha, é pedra viva, né? Fora da rocha. É a mesma coisa que a gente está falando aqui no primeiro bloco, né? Sacerdote, sim, enquanto estiver em Cristo, né? Então, pedra viva, enquanto estiver na rocha, a rocha que é Cristo, né? Certo. Se Cristo é a principal pedra da esquina, os cristãos, então, são pedras vivas constituídas no grande edifício. Aí tem o texto de Pedro 2,4. Todos os membros da Igreja de Cristo, e aqui não está limitado a uma placa denominacional, que fique claro, são pedras vivas edificadas sobre essa pedra angular que é Cristo, o Cordeiro de Deus. Essa figura de linguagem ilustra a doutrina bíblica fundamental do sacerdócio universal. Deus nos vê como sacerdotes ministrando em sua presença. Sim, esse sacerdócio universal de que nós falávamos, né? O papel da igreja revelar, né, a pessoa do Pai, a pessoa de Cristo, né? A igreja, enquanto anda naquilo que aprendeu dele, né? Por isso quem serve a Cristo é chamado de cristão, porque deve ser parecido com Cristo, né? Então acaba revelando a pessoa de Deus, né? Quem ele é, como ele age, né? Revela aspectos da sua natureza, como a bondade, o amor, a misericórdia, a graça, né? Então acaba, em certa medida, né, fazendo a função de sacerdote, né? Mas é porque está nele, aí acaba revelando ele. O próprio Pedro joga abaixo toda essa teoria supostamente teológica, não é? Parece que até por antecipação ele enxergava essa confusão toda que ia se criar em torno do nome dele, né? Aí olha o que ele diz, na primeira carta, capítulo 2, versículos 4 e 5. Chegando vós para ele, aí ele distingue a pedra viva
reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Versículo 5. Vós também, como pedras vivas, olha que já mudou, né? Sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através de Cristo Jesus. Através dele. Através dele. Só por meio dele. Então, ou seja, nisso aqui ele se inclui. Não é? Isso aqui ele se inclui. Aí fica mais claro, né? Exatamente. Lendo assim o que está escrito fica bem mais claro. Zacarias 3,9 falava dele, né? A rocha de Josué, né? Zacarias 3,9. A rocha ali, se você vê na maioria das traduções em português, a rocha ali está com R maiúsculo, né? Porque ele está falando de Cristo, a rocha, né? Então, ele é a pedra viva, nós somos pedras vivas estando nele, né? Sobre ele. Então, é preciso estar ligado em Cristo, ligado com Cristo, para não cair nessas distorções, né? Da realidade, de quem nós somos e de quem ele é. É preciso estar bem claro. Para não inverter os papéis aí, né? É preciso estar bem claro esses papéis, né? Quem Deus é, quem a rocha é, quem é Cristo e quem eu sou em Cristo, né? Isso aí tem que estar claro para o cristão, para qualquer cristão, né? De qualquer denominação. Se não tiver claro, pode cair numa série de confusões teológicas e até heresia, né? Aí fica complicado. Esse aqui é o problema. Tá certo? Vamos dar uma pausa aí, a gente volta já já, você de casa, não saia daí, a gente volta para finalizarmos aqui o assunto. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, terminando aqui o nosso assunto, o último bloco, você que nos acompanhou, né, durante todo esse trimestre, nós estamos trabalhando aqui sobre o tabernáculo, você porventura ligou a sua TV agora, nós estamos fechando aqui um assunto de série de mensagens aqui, de programas sobre o tabernáculo. Você que nos acompanha pela internet, é possível você fazer uma retrospectiva e pegar desde a primeira lição, fechamos aqui agora hoje, 13 lições baseadas no tabernáculo com seus subtemas aí, tá certo? Fechando agora então sobre o maior e mais perfeito tabernáculo. No santuário terrestre do tabernáculo, as atividades litúrgicas eram executadas em 3 lugares: no pátio, no lugar santo e no santíssimo lugar. O pátio era descoberto, mas o lugar santo e o lugar santíssimo achavam-se cobertos. A mobília que compunha o lugar santo era constituída do castiçal de ouro, da mesa de pães e do altar de incenso. Toda essa imagem tem uma relação especial com o ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Eu vou citar aqui já o próximo para ficar fácil aí para você já englobar. Esse santuário pode ser identificado com o tabernáculo que não foi feito por mãos humanas. É o lugar santo onde Deus habita ou habitará com os homens para sempre, conforme o texto de Apocalipse 21:3. Cristo garantiu-nos essa bênção quando, na consumação de seu sacrifício, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E aí? Isso aí parece que é um efeito espelho, né? O efeito de espelhamento. Você vê que quando Moisés recebeu as instruções para fazer o tabernáculo, né, o Senhor passou o material que seria usado, as medidas, né, tudo, riqueza de detalhes, como a gente vem falando durante o trimestre todo, né, tudo com riqueza de detalhes, né, as mínimas coisas são pensadas e projetadas, tudo entregue a Moisés pelo próprio Senhor. Porque não tem nada feito por acaso, né? E assim, esse molde, né, o Senhor passou para Moisés um modelo, né, um molde de algo que já existe no céu. Né? É esse segundo tópico aí, né, o santuário celestial. Né?
existe esse santuário, né, no céu. E é onde o Senhor quer passar a eternidade conosco. Né? Ele quer nos levar para lá. Né? Então todo esse trimestre nós viemos falando desses pontos, nesses 3 lugares, né, e como que era o serviço, a adoração, né, naquela época, naquele santuário terrestre, né, tudo como figura do que é esse santuário que vai ser lá no céu. Né? Tudo, claro, apontando para Cristo e para o que Ele faria, né, para que nós tivéssemos essa oportunidade de estar nesse santuário celestial. Né? Ele veio para abrir a porta para que nós tivéssemos acesso. Né? Sem Cristo ninguém vai para o céu. Né? Nós temos até acesso ao trono da graça por causa do que Ele fez. Né? Então o céu está aberto para os seres humanos por causa do que Cristo fez no Calvário. Né? Então ele abriu as portas do céu, né, esse santuário celestial, né, agora tem lugar para nós por causa não do está que encoberto. Ele fez. Por causa do que Ele fez. Né? Para fecharmos, então, a palavra de Deus mostra que o sacrifício de Jesus foi suficiente, né, e eterno. 2 coisas aqui que precisam ficar claras para a gente em relação ao sacrifício de Cristo. É a suficiência e a eternidade. Né? Aí aqui há quem diga que nessa questão de suficiência é que ninguém precisa mais se sacrificar nesse molde, né, de dar a vida e tal. Você já citou aí a questão do sacrifício de louvor, conforme o que Paulo diz em Romanos. Sim. Né? Mas o sentido aqui de sacrifício para a salvação de Cristo foi suficiente. Né? Da eternidade, né, o efeito tanto antes e depois, né, dele. Esse Deus que é fogo consumidor, né, eu posso estar diante dele agora sem medo e sem precisar derramar sangue nenhum, porque já foi suficiente, né, o que Jesus fez. Né, e essa salvação que ele trouxe, né, tem que ter cuidado para falar, né, é uma salvação definitiva. Né? Aí aqui eu não estou abraçando linha teológica nenhuma. Né, é uma salvação definitiva. Jesus salvou definitivamente, né, e de uma vez por todas, né, através de um sacrifício só, né, ele expiou todo o pecado, ele salvou, né, ele redimiu o pecador através de um sacrifício só, e definitivamente. Certo. Né? Sem necessidade de ficar não se sacrificando para todo ano, ser salvo de novo. Todo ano, toda vez que peca, não tem mais necessidade. Né? Certo. Eu entendi bem o propósito que você está dizendo aí, né, sem querer puxar para um lado e para o outro, aí, no sentido aí de que o sujeito reconheceu a Jesus e agora ele pode viver de qualquer maneira. Não é isso. É sem a necessidade de prestar um novo sacrifício para ser salvo de novo. Não é? Sobre a eternidade aí, que eu acho interessante, é o efeito do sacrifício de Jesus, tanto antes dele quanto depois. Aí, sem entrar em discussão também, né, lapsariana, né? Nem supra, né? Nem infra, né? Mas foi um sacrifício que já estava nos planos de Deus na eternidade. Né? Deus planejou salvar a humanidade através do sacrifício do Cordeiro. Né? E nós somos salvos por causa disso. Ele nos salvou já lá na fundação do mundo, ele já proveu... Ele morreu antes da fundação do mundo. Ele já proveu o Cordeiro, já proveu a salvação. E essa questão aí do supra e do infra traz uma confusão, né? E não tem razão de ser, uma discussão idiota, né? Boba. Basicamente seria essa, né? Então, diferentemente do sacrifício do antigo, que era parcial, o de Cristo foi definitivo e perfeito. É o que precisa ficar claro pra gente. Isso, definitivo e perfeito. Não precisa dizer mais nada, né? Ele fez e está feito e eu sou salvo por causa disso. Pronto. Tá certo. Joás, obrigado mais uma vez. Amém. Tivemos aí um trimestre proveitoso. Graças a Deus. Né? Legal demais. A gente vai continuar aqui no programa Novo Alvorecer aí, dos próximos programas aí, já abordando
um outro tema, não é? Sobre mordomia cristã, é o próximo tema que nós estaremos trabalhando. Eu agradeço você por ter nos acompanhado aqui no programa de hoje, você que vem sempre nos acompanhando, tanto pela TV quanto pela internet. Que Deus abençoe você de uma maneira toda especial. Eu termino aqui formalizando para você o convite para você participar conosco de um de nossos cultos, terça, quinta e domingo, sempre às 19 horas. Rua Princesa Isabel, 52, bem no centro da cidade de Caratinga. Um abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.